autoridades aqui presentes, representantes de autoridades, familiares, amigos. Meu eterno agradecimento. Muita gente falou bastante coisa aqui a meu respeito. Por alguns momentos, lágrimas correram aí, ficou no papel que o amigo João Alberto correu aqui para entregar. Várias vezes, esse montanha aqui escutou o hino nacional em terra nacional, em terra internacional, e confesso para vocês que nenhuma dessas vezes foi mais emocionante do que escutar o hino aqui no plenário e com essa honrosa homenagem. Agradecer, eu acho que faz parte do meu erro. Eu tenho um hábito de sempre estar agradecendo a todas as situações que são colocadas em minha vida. Acho que poucos sabem de ocorridos para que eu pudesse estar aqui em Prudente. Quando eu saí, eu costumo brincar com o pessoal, né? Quando eu era criança, que tinha lá em Barbacena, aí vim para cá, para chegar até Prudente, existia uma distância muito grande, né? Do nordestino que sai lá, exatamente da porta da casa do meu pai, a porta da casa que eu constituí aqui, 2.240 quilômetros, tá? E eu estava vindo para uma terra desconhecida. Quando eu recebi a proposta para vir para Prudente, o sonho, né, de ser atleta, para aqueles que não sabem, eu aos 14 anos ingressei no Senai, fiz um curso de mecânica geral, no qual tive várias habilidades como torneiro mecânico, fresador, soldador, elétrica, ótica e várias outras de situações que poderiam me fazer permanecer Prudente, trabalhando nos polos petroquímicos por lá. Meu pai sempre foi metalúrgico. E novinho, 14 anos, quando eu cheguei aos meus 17 anos, eu quase fui ceifado pelo mar. Poucos sabem dessa história, acho que até meus filhos não sabem disso. E literalmente eu vi a vida indo embora, depois de um homem desse tamanho lutando contra o mar revolto em Salvador, a famosa praia do Flamengo. E dentro daquela luta, e eu olhava para a areia, ninguém me via, e eu engolindo água e descendo e subindo, descendo e subindo. Teve um momento que eu estava me entregando já assim, sabe? E eu falei com Jesus naquele momento, gente, pô Deus, eu tenho 17 anos, não fiz nem 18. Como é que eu vou partir daqui assim? Como é que vai ficar minha mãe, meu pai? E passa a vida assim, em fração de segundo. E naquele momento eu consegui colocar o pé no chão e eu percebi que a água estava na minha cintura praticamente. Logo na sequência veio aquele fôlego para falar, não, dá para eu lutar isso aí daqui. Na sequência veio aquelas ondas de novo e ele ficava 6 metros de altura e você não conseguia sair dali. E como se fosse um milagre, a prancha que eu estava na mão, que tinha escapado de mim, apareceu em cima do sombreiro da água. Eu me recordo muito quando passa aquele filme Titanic, que as pessoas vão descendo, e eu me vi naquela situação e aquela prancha apareceu e eu abracei aquilo como entendendo que era Deus me dando a segunda chance, e eu abracei aquilo ali e aquilo me levou para a beira da praia, e aí conseguiram me ver, me recolheram dali, tiraram dali. E dentro desse perrengue todo, eu fiz uma promessa comigo e para com Deus, que eu queria ser de fato um instrumento, né, que pudesse ser esse instrumento transformador, que pudesse estar mudando de alguma forma aquelas pessoas que se viam igual a mim, tanto no âmbito como ser humano pecador, como no âmbito de você conseguir sair de uma situação de quase miséria e ter pelo menos um pão para comer. E nisso a gente vem se esforçando
e talvez por isso até que a gente hoje está recebendo esse título, dentro dessa escolha, meu pai falou: meu filho, vai para o Rio de Janeiro, porque lá você tem tios, tias, parentes lá. Mas eu também sempre fui muito teimoso, tá? Orgulhoso, e eu costumo usar uma música sempre do Raul Seixas, eu acho que junto com o Marcelo Nova, que é o carpinteiro do universo, né? Que eu não sei porque nasci para querer consertar o que não pode ser, o meu egoísmo é muito mais, o fruto do meu egoísmo é ser egoísta, vamos falar assim. Então, eu não queria ajuda de ninguém e corri para Prudente justamente porque não tinha ninguém, parente, eu não queria facilidade, eu vim parar aqui. O Osanã chegou aqui e falou a respeito de como nos aproximamos, e de fato, antes de eu conhecer o Osanã, a Denise, assim como o professor Dino, que me causou ali, me arrancou bastante emoção, foi a minha professora, dentro da Unesp. Num momento assim, gente, olha, vocês não sabem o que é o papel de um professor, né? A Denise falou coisas para mim naquela época, 98, 99, por ali, e fica no meu coração até hoje, coisas boas, coisas para a evolução e de muito aprendizado, né? A matéria que a Denise passava para a gente não tinha nada a ver, assim, nada a ver, entre aspas. Não tinha suor, né? Não era correr, saltar, pular, mas era uma área didática, acadêmica que a gente tem que desenvolver para tratar com qualquer ser humano na face da Terra. E isso a gente vem cultivando, né? Então, quando você fala para mim com relação a força, né, que você me viu no lagar, força, tudo, eu costumo falar, essa força que o Perenilson tem, essa força que o Montanha tem, ela é renovada, né? Porque as criptonitas, né, aparecem para derrubar o super-homem, mas a gente vai renovando ela justamente com pessoas como você, como a Denise, como vários outros que tem aqui no plenário, né? O Spinelli, que falou do coração aqui, não gravou nada, e vamos dizer assim, no linguajar bem popular, né? Estava me fazendo quase arrancar mais choro, mas aí levou para o lado da alegria e a gente passou a sorrir. Cada um de vocês tem um papel importante na vida do Montanha. Cada um de vocês. Inclusive aqueles que acham que não tem. Tá? Aqui eu vejo pessoas, eu vou ficar citando o nome, Aristeu, Demerson, Pécio, João, que são os mais que eu conheço, né, já faz um tempo, o próprio Isaac Silva, que também já nos aparou bastante, né? Ficar falando, tipo assim, citar esses nomes, eu acho desnecessário, porque a grandiosidade está quando a gente recebe, por exemplo, um prêmio desse e dizer que foi por aclamação. Quer dizer, os que não estão aqui também concordaram com esse título de cidadão prudentino. Quando a gente passou a ser presidente do clube, também por aclamação. Então, quer dizer, você cai no gosto de quem está ali e que tem o poder na mão, a caneta na mão, de te dar algo, né? E gente, meus amigos, tá? Eu me dirijo a vocês agora. A cada um de vocês que saiu de sua casa e está aqui hoje, estou vendo bastante rosto conhecido, e eu tenho certeza que vocês não saíram de lá para sair na cama, para sair, vocês saíram porque de fato gostam do Montanha, gostam do Perenilson. Meu sincero agradecimento. Se eu sou hoje um cidadão prudentino, eu devo a vocês, devo aos meus alunos que estão aqui representados também, né? Porque por várias vezes eu pensei em ir embora, voltar para casa, principalmente quando aquela senhorinha que estava ali, minha mãe, estudou até a 4ª série, meu pai que fez o 2º grau, e sempre foi o orgulho da família, filho o mais velho de 11 filhos,
E o pai, meu avô, finado avô Manuel, batia e agredia para que ele não estudasse, porque ele tinha que arrancar toco nas fazendas. Tá? Então, assim, é meu orgulho. Eu não cheguei a apanhar, nem apanhar no sentido de levar porrada. Meu pai contava pra gente que uma vez ele levou uma porrada tão grande do pai dele no meio do mato que ele ficou 2 dias desacordado lá. Tá? Para não estudar. Ele, para estudar, conseguir estudar, ele andava todo dia, mais ou menos uma média de 10 quilômetros, os pés no chão, no cascalho. Chegava no chafariz da igreja em São Gonçalo dos Campos, do lado de Feira de Santana, lavava os pés ali, colocava um sapato, sei lá quantos números menor que o pé dele, mas para entrar na escola tinha que ter sapato, senão não entrava para estudar. E a gente conseguiu, ele conseguiu criar 4 filhos, até com danoninho, pra você ter noção. Eu com 50 anos, você imagina uma família pobre, conseguir comer um danoninho, e o pai, que não tinha nada, pegar aquela gordura, colocar num varal, para pingar aquela gordura num prato de farinha eu fazia isso, farinha de cola, botava farinha de mandioca e água quente, fazia cola para colar a figurinha no alto. E era essa comida que meu pai tinha para poder sobreviver, ele e os irmãos dele. E conseguiu criar 4 filhos muito bem criados, deu educação. O que nós somos hoje, eu e meus irmãos, mais velho Itamar, eu, Cremilson, Kleber, que assim falou ali agora há pouco, e Volney, conseguimos tornar-nos cidadãos de bem e valorosos, no meio de muita pobreza, de muita malandragem, e conseguiu criar esses filhos. E esse é o meu espelho, essa é a minha essência. Eu não esqueço dela, não me vaideço por palavras, por prêmios, por nada disso, e peço sempre a Deus que não me deixe se envaidecer com isso. Eu procuro sim me alegrar quando eu escuto um pai falar para mim: ô professor, meu filho era isso, agora ele está uma seda. Meu filho era assim, que tem problema na vila, e hoje um vizinho bateu para você: o que você fez com o fulano, que o fulano hoje mudou? Está até aquelas aulas de educação moral e cívica que nós tínhamos, que disse pegar na mão do idoso para atravessar a rua, e hoje ele está até fazendo isso, pegando a sacolinha do mercado e indo. Então, essas transformações de vida, através do nosso testemunho, através da nossa prática e vivência dentro do esporte. Por quê? Porque às vezes eu não consigo chegar. O Spinelli trabalhou a vida inteira correndo atrás de bandido, né? E até hoje. E eu falo para vocês, se conversar com ele, o quão difícil é você pegar uma criança e tentar falar com ela se você não tiver um atrativo. E a minha ferramenta é o esporte, porque com o esporte eu consigo chegar onde a escola às vezes não consegue chegar. Eu consigo chegar onde o policial que pega, e às vezes até de uma forma: olha cara, toma atento, você fez isso, tá? Vou fazer isso agora, vai, corre. Mas aí o cara continua e de repente está dentro da cadeia, porque não escutou. E com o esporte a gente consegue chegar nisso. Com o esporte a gente consegue transformar a vida. Então, o William falou aqui em atleta, o William falou em professor, e o William falou em pai. Como professor, eu tive sempre bons professores, a partir desde o princípio dos meus pais, como eu acabei de citar a Denise, o Dino. O meu grande professor na Bahia, através do esporte, para vocês terem noção do poder que o esporte tem de transformar e de cativar. Eu estava passando por uma cirurgia num processo de retirada de apêndice, por erro médico, porque na verdade meus órgãos todos estão aqui. Na verdade era uma grande infecção, mas após quase uns 3 dias internado, o médico achou que era um apêndice lá e me abriu e tal. Resumo:
Minha mãe conta, não me recordo, que quando eu voltei da cirurgia, a pessoa que eu procurei foi o meu treinador de atletismo da Bahia, o professor Og Robson. Então, assim, eu mesmo não tenho essa consciência, mas o poder que nós temos perante essas crianças, que às vezes pai em casa não consegue chegar e o treinador, o amigo ali, consegue e deixar o recado, transmitir esse recado. Eu ficar falando de professor é minha área, né? Então eu vou ficar falando a noite inteira. Falar de pai, falar de marido, riquezas nós temos, né? Mas a riqueza maior é essa, é a família, né? O que eu não daria, o que eu não deixaria de lado pela família. E como eu falei, várias vezes eu tentei retornar para Prudente, para Salvador, várias vezes. Principalmente quando minha mãe falava: meu filho, seu prato de comida continua aqui, seu lençol continua aqui, porque lá nós não usamos cobertores nem edredom, descobriu que era edredom aqui, tá? Então continua aqui, volta para casa, não fica passando apuro aí não. É isso, dormindo nos piores lugares que você não poder imaginar, passando perrengue, porque quando você é filho da casa, né, amigos, você vai para a competição, você volta, você tem o braço acolhedor do pai e da mãe. A gente que vem de fora não tem isso. Você tem um quarto gelado, frio, o calor humano ali não existe. E aqui nós passamos por uma fase que chegava num momento de finais de semana, você não tinha o que comer, né? E assim você vai viver. Mas eu tinha que me superar e falar para minha mãe o quê? Não, está tudo bem, aqui está tudo ótimo, fica tranquilo. Até o dia que ela veio de lá para cá com meu pai, fez uma surpresa e viu que não era tão assim, tão ótimo, tudo bem. Mas mesmo assim, respeitou sempre minhas opiniões e me dava apoio. E assim a gente continuou dentro de Presidente Prudente, que me acolheu. E hoje, cada vez mais fica difícil ou impossível de eu sair de Presidente Prudente, né? Filhos prudentinos, a mulher não é prudentina, mas é estado de São Paulo, está aqui do lado também. E o Crenilson hoje, um cidadão prudentino, chegou para ficar. Essa honraria, muito mais do que me vai descer, ela me dá a responsabilidade de continuar fazendo mais e mais e sempre melhor pela nossa comunidade. E isso vocês podem esperar de mim, tá? É isso que eu queria deixar bem claro para vocês.